aí, pessoal, estão estranhando esse cenário hoje, né? Mas vamos lá, vamos acelerar, pé no porão, que a gente vai falar muito de Fórmula 1 agora. Muito bem, estamos aqui nos estúdios hoje da Foi o que eu disse TV, um pouquinho diferente daquele cenário da minha casa que vocês já estão acostumados, né? Mas vamos lá, porque o assunto é o mesmo, a gente vai falar de Fórmula 1 hoje. 3 temas que eu escolhi para essa semana, para o Pé no Porão. Começando, não tem jeito de começar com outra coisa, né? Com o Kimi Antonelli, esse menino que vocês estão vendo aqui, gigantesco, do meu lado, dos meus dois lados, e vão olhando para esse rostinho angelical, e bastante, porque nós vamos saber desse garoto a vida inteira aqui na Fórmula 1, viu? Porque ele tem 19 anos de idade apenas e já ganhou 3 corridas nesse ano, está na sua 2ª temporada, ele vai ser o assunto principal do nosso Pé no Porão. Mas a gente vai falar também hoje sobre o que está acontecendo com a Audi, ou tentar entender o que está acontecendo com a Audi, a equipe do Gabriel Bortoleto, e é claro, no final a gente faz uma pequena e muito sincera homenagem a um dos heróis do esporte mundial, um herói da vida, né? Alessandro Zanardi, que morreu na última sexta-feira, piloto de Fórmula 1, piloto de Fórmula Indy, para-atleta, medalhista de ouro, um verdadeiro herói mesmo. Ele não pode não ter salvado ninguém de nenhum incêndio, pode não ter tido nenhuma atitude heróica em relação às outras pessoas, mas só o exemplo de vida que Zanardi deu salvou muita gente, podem ter certeza. Tá bom? Mas vamos lá, vamos começar com esse Kimi Antonelli. Ano passado, vocês se lembram, ele foi escolhido pelo Toto Wolff, o chefe da Mercedes, para substituir Lewis Hamilton. O moleque tinha 18 anos, andava de mochilinha, tinha um ursinho de pelúcia no quarto, não tinha nem carta de motorista e as pessoas acharam que o Toto Wolff estava maluco de substituir o Hamilton por um menino tão jovem, tão novinho, sem experiência, porque ele pulou a Fórmula 3, foi do kart praticamente, foi para a Fórmula 2, mas a aposta do Toto Wolff foi muito firme, muito certeira. E começou a dar certo já no ano passado, na primeira corrida do ano na Austrália, corrida difícil, com chuva, ele largou lá atrás, teve problemas na classificação e chegou na 4ª posição. Ali já foi um ótimo cartão de visitas, né? A gente já começava a olhar para o Antonelli como um piloto especial. Mas aí veio o período da temporada europeia, no ano passado, estou falando do campeonato de 2025, em que o Antonelli desabou, né? E durante todas as corridas da temporada europeia, que inclui o Grande Prêmio do Canadá, que não é na Europa, eu sei, mas é aquela corrida que o pessoal sai da Europa, vai correndo para o Canadá, corre e volta, né? Até o ano passado era assim, o calendário agora está um pouquinho diferente. Mas tirando essa corrida do Canadá, nas etapas europeias, o Antonelli foi muito mal. A ponto de, numa dessas provas, na Bélgica, sair chorando do carro, colocando em dúvida ele mesmo a sua capacidade, e todo mundo, todos os críticos, apontando o dedo para a Mercedes, para o Toto Wolff, dizendo: vocês estão loucos, não era para colocar um moleque de 18 anos para correr de carro. O fato é que ele se recupera no final da temporada, ele consegue pódio e começa esse ano numa equipe, na mesma equipe, Mercedes, mas uma equipe que já tem uma outra posição em relação à do ano passado. O ano passado foi o último daquele regulamento que começou em 2022 e que a Mercedes não se encontrou nele, nos 4 anos do regulamento dos carros com efeito solo, desses carros que foram utilizados até a temporada passada. Nesse ano a Mercedes começou muito bem, já na pré-temporada todo mundo percebeu que era o carro mais preparado, o carro mais promissor, principalmente pela boa gestão de energia nos motores novos da Fórmula 1, que são super complicados e tal. E aí, com a Mercedes forte, era fácil olhar para a equipe, George Russell e Kimi Antonelli, e apontar o Russell como candidato mais forte ao título desse ano. Não só porque ele é um bom piloto, é um ótimo piloto, mas é que em relação ao Antonelli, ele tem muito mais experiência, ele já está no 5º ano, né? 5º de Mercedes, deixa eu ver, 22, 23, 24, 25, 26, 5º ano de Mercedes. 3 anos na Williams, aprendendo. O Russell tem 28 anos hoje, um piloto muito bem preparado, muito bem construído pela Mercedes. Vencedor de corridas, já fez pole positions, vai ao pódio com muita frequência.
Quer dizer, numa condição de Mercedes favorita ao título, nessa dupla o favorito seria o George Russell, claro. Só que nós temos já 4 corridas disputadas, o Russell ganhou uma, o Antonelli ganhou 3. O Antonelli tem 100 pontos, o Russell tem 80. E o Russell, nesse momento, deve estar deitado num divã, tentando entender o que está acontecendo. E o que está acontecendo é que esse rapaz, Antonelli, é muito bom piloto. É muito bom piloto, é muito calmo, é muito tranquilo, é muito decidido e já está escrevendo capítulos na história da Fórmula 1 que são muito importantes não apenas pela precocidade. Ele já é um dos mais jovens pilotos a chegar ao pódio, é o mais jovem a liderar o campeonato mundial. Quando ele assume a liderança desse campeonato, ele se torna o piloto mais jovem da história a liderar o campeonato mundial de Fórmula 1. E nesse final de semana em Miami, ele conseguiu marcas importantes também. Primeira delas, o primeiro piloto da história, hein? Primeiro piloto na história a fazer das suas 3 primeiras pole positions, 3 vitórias, a converter as 3 primeiras poles em vitórias. Ele fez isso na China, fez no Japão e fez agora em Miami. Ninguém na história da Fórmula 1, que começou lá em 1950, tinha conseguido alguma coisa igual. Outra coisa interessantíssima que o coloca ao lado de nomes importantes na Fórmula 1, campeões mundiais. Ele é o terceiro piloto na história a ganhar as suas 3 primeiras corridas de forma consecutiva. Ele ganhou a primeira corrida dele na China, a segunda no Japão e a terceira agora em Miami. Só outros 2 pilotos fizeram isso na história. O primeiro foi o Damon Hill, que está longe de ser um dos maiores pilotos da história. Em 93, quando ele ganha a primeira corrida dele, ele estava num carro imbatível praticamente, carro que seria campeão mundial com Alain Prost. Eu tenho aqui anotadas as corridas. O Damon Hill ganhou na Hungria, na Bélgica e na Itália, em Budapeste, em Spa e em Monza, as suas 3 primeiras corridas de forma consecutiva. Não foi campeão mundial naquele ano, seria campeão em 1996 pela mesma Williams. Em 93 o campeão foi o Alain Prost. E o outro piloto que ganhou as suas 3 primeiras corridas de forma consecutiva foi o Mika Häkkinen, bicampeão mundial. Ele ganhou o Grande Prêmio da Europa de Jerez em 97, aquela corrida famosa em que o Jacques Villeneuve foi campeão. Inclusive, a vitória foi presenteada a ele, né? Quando o Villeneuve estava já sozinho na pista, o Schumacher bateu nele, abandonou, ele já era campeão. Os 2 carros da McLaren vinham atrás e o Villeneuve deixou, na prática, o Mika ganhar aquela corrida. E depois o Häkkinen ganhou os 2 grandes prêmios de abertura da temporada seguinte. Em 98, ele ganhou na Austrália e no Brasil. Então foram também as suas 3 vitórias consecutivas. Depois disso, desde 98, isso não acontecia. E agora o piloto jovenzinho de 19 anos, vai fazer 20 anos agora no dia... Agora não, daqui a pouquinho, né? No dia 25 de agosto, a gente pode ter esse ano, quem sabe, um campeão mundial que começa a temporada oficialmente como um adolescente, um teenager. Tem 19 anos o Kimi Antonelli. Fez uma grande corrida em Miami, acho que foi a melhor das suas 3 vitórias, a mais difícil, porque durante a última parte da prova ele teve o Lando Norris muito próximo dele. Mas é impressionante, o moleque não comete um erro, não cometeu, né? Cometeu já no ano passado alguns, esse ano também alguns erros ele cometeu, mas nessa prova ele não botou o pezinho para fora da pista em momento nenhum, ganhou a corrida com muita autoridade, depois de uma largada ruim, como tem sido o hábito da Mercedes nessa temporada, perde posições, ele recupera posições geralmente muito rapidamente, ele é muito decidido e acabou vencendo aí pela 3ª vez. Vai ser campeão? Não sei. Não dá para querer adivinhar a coisa que vai acontecer no final do ano, de um ano tão longo, depois de 4 corridas. Mas, nesse momento, o estado mental do George Russell deve estar despedaçado, né? Porque não é fácil. Bem na sua vez, quando você tem finalmente um carro para ser campeão do mundo, chega um moleque que nem barba tem. Se for fazer a barba, ele vai se cortar. E consegue, já em 4 corridas, ganhar 3. É duro para o George Russell. Façam aí as suas apostas, deixem nos comentários, como fazem os blogueirinhos, né, os youtubers, deixem nos comentários quem você acha que vai ser o campeão, tá bom? Bom, vamos mudar de assunto, falar agora de Gabriel Bortoleto e vamos falar da Audi, principalmente, porque
A Audi começou muito bem o campeonato, a primeira corrida dela na Austrália, já fez ponto. Todo mundo sabe, a Audi é uma sucessora da Sauber, mas ainda assim é uma equipe nova, né? Uma equipe que fez o seu motor, fez o seu carro, utiliza a estrutura da antiga Sauber, é verdade, muita gente que estava na Sauber, mas é uma equipe nova. Só que tem tido muitos problemas, né? É muito problema técnico para uma equipe só. E são problemas que acontecem em grande dimensão, porque não é o probleminha do carro quebrar no meio da prova, depois de 30, 40 voltas, perder potência, aparecer um vazamento de água. Não, são problemas que estão impedindo a Audi de correr, basicamente. Tanto o Bortoleto quanto o Nico Hülkenberg, nesse ano, já ficaram nos boxes sem conseguir ligar o carro na hora de ir para a pista, na hora de disputar ou uma corrida ou, por exemplo, fazer uma classificação, como foi o caso do Bortoleto no sábado, em Miami. Ele só conseguiu ir para a pista no Q1, né? Quando faltavam 3 minutos e pouco para acabar a sessão, e aí não tem jeito, não tem milagre. Quer dizer, ficou na última posição, e largando em último é muito difícil conseguir qualquer coisa na Fórmula 1, ainda mais com um carro intermediário, que é o caso da Audi. Eu percebi nas manchetes de portais e também nas postagens de perfis que falam de Fórmula 1, uma certa exaltação ao Bortoleto nessa corrida, porque ele largou em 21º, chegou em 12º. Nossa, ganhou 9 posições. Gente, isso é mentira. Isso é mentira. Dá para falar, contar uma mentira dizendo uma verdade. Isso é muito fácil. É verdade, ele ganhou 9 posições em relação à largada. Mas ganhou quais posições? Primeira corrida teve 4 abandonos, né? Segundo, chegou na frente dos 2 carros da Aston Martin e dos 2 carros da Cadillac, que não são carros de Fórmula 1 nesse momento. São carros muito lentos, qualquer um a pé chega na frente deles. Então o Bortoleto não ganhou 9 posições na pista, ele não saiu feito uma vaca louca lá de trás, passando todo mundo. Vamos parar com essas coisas, tentar exaltar o que não é para ser exaltado. Tanto que a cara dele mesmo depois da corrida mostrava exatamente a sua contrariedade diante desses tantos problemas técnicos que a Audi tem apresentado. É verdade, está na 4ª etapa do campeonato só, de novo, é uma equipe estreante, vai ter todas as desculpas do mundo durante um bom tempo. Só que é a Audi, não é a Gurgel, não é a minha equipe com sede na Vila da Saúde, o meu Gol Bolinha que furou o motor outro dia. Não, nós estamos falando da Audi. A Audi é multicampeã de Le Mans, multicampeã no Mundial de Endurance, multicampeã em Rally, multicampeã em provas de turismo. Não é qualquer equipe, é uma equipe que tem uma história no automobilismo importantíssima. Então, nesse momento, a Audi está perdidinha. E isso tem a ver também com essa súbita saída do Jonathan Whitley, que era o chefe da equipe, que tinha assumido já no ano passado na Sauber e que de repente deixou o time e ninguém sabe exatamente por que ainda. Essa foi a primeira prova do Alan McNish, esse piloto, como chefe da Audi ali nos boxes, ali na garagem, né, como a gente diz. Esse piloto, como eu falei, é um piloto muito ligado à Audi, ganhou Le Mans com a Audi, inclusive, mas vai ter bastante trabalho para conseguir ajudar a azeitar essa engrenagem, para que essa engrenagem funcione. Por enquanto, não está funcionando. Ninguém na equipe está muito contente, não. E a gente fecha esse Pé no Porão de hoje com uma homenagem que vai ser muito singela, é muito pouco tempo para falar tanta coisa que a gente pode falar, desse cara que está aí na tela para a gente, Alessandro Zanardi, o Alex Zanardi, como ele passou a ser conhecido nos Estados Unidos, quando saiu da Fórmula 1 e foi correr na Chip Ganassi, na Fórmula Indy. As pessoas lembram muito do Zanardi, as pessoas um pouquinho mais velhas, né? Porque nós estamos falando de 1996, quando ele vai para a Fórmula Indy, quer dizer, tem 30 anos já, e lembram meio que vagamente que ele foi um grande campeão na Indy, e depois lembram um pouco mais recentemente das suas façanhas em Jogos Olímpicos, nas Paralimpíadas, como atleta paralímpico de handbike. O Zanardi é um grande herói para tanta gente que passou por situações difíceis, duras, parecidas, né? Mas que deixou lições de vida lindas, maravilhosas. Eu conheci o Zanardi em 91, quando ele chegou na Fórmula 1, ele chegou inclusive para correr na Jordan
no lugar do Roberto Pupo Moreno. No final daquela temporada. Todo mundo que acompanhava a Fórmula 1 na década de 90 se lembra como foi meio dramático para o Moreno também, que tinha sido dispensado da Benetton para dar lugar ao Michael Schumacher. Depois ele foi dispensado da Jordan, ele foi contratado pela Jordan, correu só uma prova e foi parar na Minardi. E o Zanardi assumiu o lugar do Moreno na equipe italiana. Ele só fez 3 corridas naquele ano, depois ele foi para a Lotus no ano seguinte, 92, sofreu um acidente, 92, ele foi para Minardi, ele assumiu no lugar do Christian Fittipaldi, sim, que tinha sofrido um acidente em Manicourt, e em 93 ele foi correr na Lotus, onde sofreu um acidente também em Spa-Francorchamps, acabou não fazendo a temporada inteira. E em 94 ele vai correr no lugar do Pedro Lamy na Lotus, quer dizer, sempre foi um piloto de carreira na Fórmula 1 errática, né? Ele era meio que tampão ali. Ele foi bem na Fórmula 3000, ele disputou o título de 91 com o Christian Fittipaldi, perdeu na última corrida em Nogaro, na França. E em 95 ele estava desempregado, ele não tinha onde correr. No final daquele ano ele fez um teste foi lá nos Estados Unidos e foi para Chip Ganassi. E lá se revelou um super piloto, né? Ele, em 66 corridas, subiu ao pódio 28 vezes, ganhou 15 provas, foi bicampeão em 97 e 98. E aí a Fórmula 1 lembrou do Zanardi e foi buscá-lo de volta para a Williams. Não deu certo, foi um ano só que ele ficou na Williams. 2000 fica praticamente desempregado novamente e em 2001 acontece o acidente que lhe arrancou as pernas. O acidente de 2001, ele aconteceu, eu sei as datas muito precisamente porque foi uma semana muito específica da história da humanidade. No dia 11 de setembro, o ataque às Torres Gêmeas lá em Nova York. No dia 15, no sábado daquela semana, quer dizer, 4 dias depois, o Zanardi estava correndo em Lausitzring, na Alemanha, um circuito oval, pela equipe Moul9 na Fórmula Indy. E naquele mesmo final de semana acontecia o Grande Prêmio da Itália em Monza. Eu estava em Monza naquele final de semana e os carros da Ferrari, inclusive a Ferrari foi a única equipe que se manifestou muito claramente chocada pelo que tinha acontecido nos atentados das Torres Gêmeas em Nova York. A equipe correu com o bico do carro preto, sem nenhuma inscrição de patrocinadores. E no sábado acontece o acidente do Zanardi. No sábado, a corrida foi no sábado, da Alemanha. A gente que estava lá na Fórmula 1 naquele final de semana estava super chocado com tudo que estava acontecendo no mundo e muito chocado com o acidente do Zanardi, porque as imagens eram muito impressionantes. Ele perdeu o controle do carro, atravessou a pista, veio Alex Tagliani, bateu em T e arrancou as pernas dele ali. O Zanardi, ele foi levado para o hospital em Berlim, ele teve 7 paradas cardíacas, ele recebeu extrema unção e 6 semanas depois ele saía do hospital numa cadeira de rodas, sem as pernas, sorrindo e dizendo: eu perdi as pernas, mas ganhei a vida. Essa frase, que parece singela até, tem muito significado para quem passou por alguma situação ruim na vida. Às vezes você perde alguma coisa muito importante, grande, mas você ganha a vida. E foi o que o Zanardi ganhou. A partir daí ele voltou a correr de carro, ele se tornou atleta paralímpico, ganhou 4 medalhas de ouro em Londres e depois no Rio de Janeiro, em 2016. E em 2020, sim, ele sofreu um outro acidente com essa handbike, bateu num caminhão, numa prova beneficente. E de lá para cá a gente não ouviu mais falar do Zanardi. Ele teve danos neurológicos muito sérios e acabou morrendo num dia 1º de maio, assim como o Ayrton Senna. Há várias coincidências que são só coincidências. O Zanardi nasceu em Bolonha, onde o Senna morreu. Ele tinha o Senna como ídolo, como quase todos os pilotos da sua geração, e acabou morrendo também no dia 1º de maio. Foi homenageado por todo mundo, mas eu acho que a grande homenagem que se faz é lembrar de como esse cara foi vitorioso na vida dele, né? Ele mesmo dizia, depois do que aconteceu, eu ganhei a vida, como ele disse, né? E toquei o céu. Tomara que, se existe um céu, tomara que o Zanardi esteja lá. Tchau, gente. Até semana que vem.